Olá, crianças, bom dia! Hoje nós estaremos estudando novamente a palavra do nosso Deus e também a nossa revistinha Explore, que tem como tema central Jesus e sua missão. Mas o tema para a nossa lição de hoje é Jesus recomenda cautela aos seus discípulos. E o nosso texto base, ele se encontra no Evangelho de Lucas. Lucas capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 12. Mas antes de nós estarmos lendo a palavra do nosso Deus, nós estaremos falando com Ele através da oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai querido, primeiramente gostaríamos de te agradecer por mais um dia, por esse privilégio que o Senhor nos concede de vida, saúde e podermos falar mais sobre Ti, Senhor. Te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. E te peço, ó Pai, fica com a vida de cada criança e de seus familiares que nos assistem. Em nome do Teu Filho Jesus que te oramos. Amém. Então agora nós vamos ler o nosso texto para o nosso estudo de hoje. Lucas 12, do 1 ao 12. Posto que miríades de pessoas se aglomeraram, a um ponto de uns aos outros se atropelarem, passou Jesus a dizer, antes de tudo, aos seus discípulos: acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há encoberto que não venha a ser revelado, e oculto que não venha a ser conhecido. Porque tudo o que disseste às escuras será ouvido em plena luz. E o que dissestes aos ouvidos no interior da casa será proclamado dos eirados. Digo-vos, pois, amigos meus, não temais os que matam o corpo, e depois disso nada mais podem fazer. Eu, porém, vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, digo-vos, a esse deveis temer. Não se vendem 5 pardais por 2 asses? Entretanto, nenhum deles está em esquecimento diante de Deus. Até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais. Bem mais valeis do que muitos pardais. Digo-vos ainda, todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas o que me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que proferir uma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Mas o que blasfemar contra o Espírito Santo, não haverá perdão. Quando vos levarem às sinagogas e perante os governadores e as autoridades, não vos preocupeis quanto ao modo por que respondereis, nem quanto às coisas que tiverdes de falar, porque o Espírito Santo vos ensinará naquela mesma hora as coisas que deveis dizer. Então vamos imaginar a seguinte situação aqui, relatada. Posto que miríades, aqui miríades significa milhares, essa palavra vem de milhares, então milhares de pessoas, elas se aglomeraram. E aglomerar é uma palavra que vem sendo falado muito nos nossos dias de hoje. E aqui o texto diz que eles estavam em tamanha aglomeração que chegaram ao ponto de se atropelarem. Tudo isso para ouvirem Jesus falar. Mas ainda no versículo 1, Jesus ele começa a falar, mas antes de tudo ele começa a falar aos seus discípulos, aqueles que andavam com ele, que o acompanhavam, que o seguiam, e diz assim, passou Jesus a dizer antes de tudo aos seus discípulos. E o que será que Jesus ele vai dizer aos seus discípulos? Jesus, ele é muito direto aqui na sua fala, quando ele diz aos seus discípulos para eles terem cautela. E assim como Jesus, ele está falando aos seus discípulos, ele também está falando com nós, hoje. E ele está se referindo, então, à hipocrisia. Mas o que será que é ser hipócrita? O que será que é a hipocrisia?
A hipocrisia é fingir ser uma pessoa que nós não somos. É fingir sentir algo que nós não estamos sentindo. É esconder os nossos sentimentos, as nossas emoções, as nossas opiniões, resumindo, é ser uma pessoa falsa. E é isso que Jesus ele está dizendo aqui para os seus discípulos, para eles não serem. Ele pede que eles tomem cuidado, que eles sejam cautelosos para não agirem como os fariseus. Mas por que será que Jesus ele diz isso para os seus discípulos que andavam, que caminhavam com ele o tempo todo? Jesus faz esta recomendação aos seus discípulos porque, assim como nós, eles também eram humanos e, por mais que se esforçassem, muitas vezes eles erravam também. Mas em momento algum nós encontraremos Jesus dizendo: não errem, discípulos, porque Jesus ele diz para não serem hipócritas e que, ao errarem, eles não dissessem que estavam fazendo o certo. E por que será que ele diz essas coisas, que ao errar é necessário admitir, por mais difícil que seja admitir o nosso erro? A resposta é muito simples, porque nada fica escondido. Vocês com certeza já ouviram alguém dizer assim: mentira tem perna curta. Essa afirmação nada mais é do que uma expressão utilizada para que todos entendam que nada fica escondido para sempre. Algum dia alguém acabará contando, ou a verdade ela acabará vindo à tona. Isso sempre aconteceu e sempre acontecerá. Mas então, alguém pode dizer ou pensar assim: nossa, se eu não mentir, ou se eu não mudar um pouquinho a verdade, alguém, alguma pessoa poderá ficar chateada, poderá ficar brava comigo. Mas Jesus já estava prevendo essa desculpa por nossa parte, e ele diz lá no versículo 4 o seguinte: digo-vos, pois, amigos meus, não temais os que matam o corpo, e depois disso nada mais podem fazer. Com essas palavras aqui, Jesus, ele nos deixa claro que nós não devemos temer as pessoas, e sim a Deus, que é o único que tem poder sobre as nossas vidas. E Jesus, ele termina então a sua mensagem fazendo uma promessa, dizendo que Deus cuida de nós, que Deus ama os passarinhos e cuida deles, mas Deus nos ama também e por isso ele cuida ainda mais de nós. Lá no versículo 11 e 12, nós aprendemos que todas as vezes que nós tivermos de falar, de tomar decisão, nós não devemos nos preocupar, porque o Espírito Santo, na hora certa, no momento certo, ele nos ensinará o que nós devemos dizer. E como é bom nós sabermos tais coisas, como é importante nós sabermos que nós temos um Deus que nos ama e que cuida de nós a todo tempo. E seguir os passos de Jesus não é e não deve ser uma obrigação, mas uma maneira de agradecer por tudo que Deus tem feito por nós todos os dias. E também é uma forma de mostrar a Ele que nós também o amamos e por isso nós deixamos de fazer a nossa vontade e passamos a realizar a vontade dEle em nossas vidas. E dessa forma nós já estamos concluindo mais um estudo dessa semana e nós estaremos falando e memorizando o nosso motto para o ano de 2021, que se encontra em Lamentações, capítulo 3, versículo 21, que diz o seguinte: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Crianças, tenham uma abençoada semana e até a próxima!